E aí você pode me perguntar então, Milena, como é que a gente pode entender essa intervenção nutricional imediata e quais são as vias possíveis de fazer essa intervenção? Na nutrição, a gente trabalha com 3 vias de intervenção. Trabalhamos com a terapia nutricional oral, pela boca, enteral, por uma sonda. Eu tenho pacientes, por exemplo, de câncer que estão, com câncer de cabeça e pescoço e que recebem alimentação exclusivamente por sonda, que normalmente é uma sonda nasoentérica, tá? É nasogástrica, tá certo? Que é a passagem de uma sonda pela cavidade nasal até estômago ou até intestino, normalmente gástrica, normalmente no estômago. Então, esses pacientes, eles são interrompidos de se alimentar via oral, muitas vezes eles estão com traqueostomia, então que impede aí de se alimentar, até recuperação completa e recuperação dessa cavidade oral, dependendo, de qual é a fase que esse paciente está. Mas a gente precisa entender que os objetivos da intervenção nutricional, da terapia nutricional são vários, Então, manter, recuperar o estado nutricional, evitar a progressão dessa desnutrição para caquexia, para sarcopenia, conseguir modular a resposta desse catabolismo intenso que muitas vezes o paciente está com esse catabolismo em função do próprio tumor, dos efeitos, das drogas, da quimioterapia, da radioterapia, ou às vezes até do processo cirúrgico, melhorar a resposta imune. Eu deixei aqui essa semana numa live algumas considerações às fórmulas que a gente chama, de fórmulas imunomoduladoras, ou falando um pouco mais dos imunonutrientes, que são alguns nutrientes utilizados hoje para maximizar o sistema imunológico. Também a gente tem como terapia, como objetivo para a terapia nutricional, controlar os efeitos adversos, melhorar a qualidade de vida, deixar esse tratamento mais leve para o paciente. Porque tem momentos que o paciente ele perde realmente a sua força em função do processo da desnutrição proteico-calórica, Então, claro que como nutricionista, a minha primeira tentativa de intervenção nutricional imediata vai ser pela boca, via oral, Então, a primeira coisa que eu vou organizar no planejamento dessa pessoa é fazer um ajuste através da alimentação para que ele consiga atingir as suas necessidades nutricionais. Mas eu já deixo muito claro que por muitas vezes, até vou dizer, a maioria delas, inclusive, eu não consigo atingir a necessidade nutricional desse paciente apenas com a prescrição de alimentos. Porque, afinal, a terapia nutricional, ela tem que ser realizada de tal forma que eu possa aí suprir a necessidade nutricional do paciente. Então, eu preciso calcular uma boa quantidade de energia, de proteína para suprir essa necessidade nutricional. E muitas vezes, apenas com alimentação eu não consigo, porque por várias vezes essa alimentação convencional ela está muito comprometida. E aí entramos com a segunda possibilidade de fazer essa adequação de energia e de proteínas, que são os suplementos nutricionais, que inclusive eles são extremamente discutidos em relação a essa questão, se pode, se não pode, Eu já escutei paciente, por exemplo, chegando com a informação do seu médico, não pode de jeito nenhum, você não pode consumir suplemento de proteína, você não pode consumir suplemento de vitaminas, porque isso alimenta o tumor e faz o tumor crescer. Gente, não é assim. Não é um único nutriente, um único alimento que vai fazer a progressão desse tumor ou que vai curar o tumor. Não é isso, tá certo? A gente precisa entender que os nutrientes, os alimentos, eles atuam em sinergismo. Então, não é este o principal problema. A minha preocupação, sem dúvida nenhuma, é quando o paciente ele vem ingerindo suplementos
que o vizinho indicou, ou o amigo da quimioterapia, ou que não teve indicação profissional. Aí sim é um risco, porque suplemento nutricional nada mais é do que aquele produto que eu vou utilizar para atingir uma necessidade nutricional por um determinado tempo. Então, cuidado, quando a sua alimentação tiver abaixo de 70%, de 60% da sua necessidade nutricional, já é uma indicação para a gente entrar com uma suplementação nutricional. Como nutricionista oncológica, a minha primeira tentativa, conforme eu já falei, é estimular o aumento da ingestão de proteínas e de energia. Então, o que eu vou produzir nessa orientação junto com o meu paciente? Eu preciso de uma parceria onde ele vai passar a consumir alimentos ou ingredientes que têm uma maior densidade de proteína, de energia, como por exemplo as boas gorduras. Então eu vou negociar com ele a inserção do azeite de oliva extra virgem, de castanha, de pasta de castanhas. Muitas vezes eu bato a castanha, coloco um pouco de cacau, coloco um pouco de mel, e aí ao longo do dia ele vai consumindo essa pasta. Ou eu vou utilizar, por exemplo, uma pasta de abacate, ovos ao longo do dia. Se o paciente tolerar, eu posso utilizar, por exemplo, os produtos lácteos em sopas, em bolos, mingau, molho para uma carne, né? Cuidado, claro, porque nem todo paciente, durante a jornada oncológica, ele tem tolerância ao consumo de lácteos, né? Então, cuidado, se tiver má digestão, se apresentar diarreia, excesso de gases, talvez a lactose deva ser substituída por uma bebida vegetal. Então, de aveia, arroz, castanhas, né? E aí a gente tem hoje muitas opções disponíveis, né? Eu estive aí na semana passada na Naturaltech, quem me acompanhou sabe, é a maior feira de alimentos da América Latina, e por lá, gente, muitas opções interessantes, com boa composição nutricional, bons produtos chegando no mercado brasileiro. Então, são opções que hoje a gente tem disponíveis. Sempre esse paciente precisa melhorar a sua ingestão de carne, seja peixe, seja frango, carne vermelha. Então aí a gente vai mudar a estrutura, talvez abrandando mais a fibra para ter uma melhor aceitação. A questão dos ovos também interessante. Podemos mudar a consistência, sopa ou purê, e aí a gente acrescenta, por exemplo, aqueles alimentos que têm mais densidade. Então eu vou colocar um azeite, eu vou cozinhar o ovo, amassar bastante, misturar no purê, por exemplo. E quando ainda assim não é possível, eu sempre vou utilizar um suplemento nutricional, e eu costumo iniciar, especialmente para o paciente inapetente, um suplemento sem sabor, tá certo? Porque o suplemento sem sabor, ele não vai gerar nenhuma aversão, nenhuma retroinversão, o paciente não vai enjoar, então ele vai realmente manter o sabor original daquele determinado produto. Agora, é claro, né, gente, como nutricionista, eu preciso levantar um alerta que eu também escuto com muita frequência. O meu médico, a minha equipe de saúde diz que eu posso comer de tudo, que eu tenho que comer muito, não importa o que seja. Então aí vem as questões que não se relacionam às escolhas saudáveis. Então, muitas vezes eu escuto nos meus atendimentos pacientes dizendo: olha, eu como uma lata de leite condensado por dia, eu uso milkshake 2 vezes ao dia, eu coloco bastante óleo vegetal em cima da minha sopa, ou margarina, ou eu como frituras porque eu fui orientada que eu tenho que comer mais. Comer mais não é comer saudável, né? A gente precisa, eu falo que a gente precisa conectar as informações, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses alimentos com alta densidade de gordura, geralmente gordura saturada, e açúcar, normalmente eles levam a um processo inflamatório maior. E um microambiente tumoral mais inflamado não é interessante, visto que a gente já sabe que existe aumento na produção de substâncias inflamatórias pelo tumor. Então, se você ainda consumir alimentos que podem
levar a um ambiente mais inflamatório, isso não é nada interessante para a questão da progressão tumoral, para os efeitos colaterais da terapia antitumoral. Por isso que a minha fala sempre com vocês é alimentação adequada, saber fazer escolhas saudáveis dentro desse processo para que a gente consiga minimizar esses riscos de aumentar a inflamação, aumentar o estresse oxidativo, gerar uma carga muito grande para o pâncreas, por exemplo, no consumo de açúcar, estimular muito a insulina. Hiperinsulinemia não é um prognóstico bom em quadros oncológicos, então tudo isso a gente precisa compreender que tem relação com as suas escolhas. E se de repente, o que é também muito comum, você estiver passando por uma inapetência, ou seja, perdeu o apetite, que também eu vou dizer que quase 100% dos pacientes durante a jornada oncológica revelam perder o apetite. Olha, Milena, realmente eu estou consumindo menos do que eu consumi, eu perdi o desejo em comer, por várias questões. Às vezes é o sabor que muda, porque a boca está sempre amarga, a boca está sempre aí com uma sensação metalizada, então muda mesmo o sabor do alimento. Ou às vezes porque o paciente está sempre com a sensação de estar cheio, ele está em plenitude. Ou outra questão, por exemplo, toda vez que come, aumenta a diarreia ou o paciente vomita. Então nós temos muitas condições que justificam essa inapetência. E aí eu quero falar algo muitas vezes para você, paciente oncológico, para a família que muitas vezes está ali nesse momento, o brigar, o fato de você fazer uma análise mais crítica dessa situação, às vezes até obrigando a pessoa a comer, né? Mas você tem que comer, porque não sei o quê, porque você quer ficar assim. Não é isso, gente. É um momento, né? Nós precisamos ter mais empatia com o outro, mais entendimento, mais acolhimento, porque é um momento mesmo difícil. Então, o que a gente precisa fazer nesta hora com o paciente com inapetência? Acolher, né? Falar com ele sobre a real necessidade, explicar, né? Produzir uma preparação onde vai trazer uma certa beleza no prato, fazer com que esse paciente compreenda realmente aí o seu sinal de fome, de saciedade. A gente pode distribuir mais essa refeição ao longo do dia. Então, às vezes eu tô lá e prescrevi um suplemento para o paciente com 3,2 quilocalorias, né? Eu gosto muito de prescrever um suplemento que tem 125 ml, porque ele traz uma quantidade, um volume pequeno de energia e proteína muito interessante. Ele tem lá 400 quilocalorias e 20 gramas de proteína. O que eu negocio? Precisa distribuir isso ao longo do dia. Não dá para tomar tudo de uma vez? Ok, vamos utilizar isso na forma fracionada, de colher. Então, vamos entender o que o paciente naquele momento também vai aceitar, né? Fracionar bem a textura que mais agrada. Às vezes a pessoa quer alguma coisa mais seca, outras pessoas querem alguma coisa mais líquida, com uma característica mais abrandada, então como forma de purê. Tudo isso, gente, nós precisamos ter essa empatia, essa necessidade de identificar isso junto ao nosso paciente, né? Junto ao nosso, a nossa pessoa, né, que está ali, que está sendo cuidada, ou mesmo o próprio paciente precisa compreender que é uma fase, né? Muitas vezes a pessoa diz, Milena, mas eu tenho que comer, e aí fica aquela sensação de autocrítica. Não, gente, isso é um momento e normalmente ele vai passar, né? Normalmente ele passa, tá? Então, em sensações de vômito, de náusea, de plenitude, o que a gente pode fazer? Primeiro, evitar alimentos gordurosos, que tem muito odores fortes, alimentos muito fibrosos, talvez não seja o melhor momento, e estimular aquilo que vai ajudar a digestão. Então, um kiwi, um mamão, um chá de abacaxi, um chá de gengibre, né? A gente precisa pensar. E outro fato relevante que eu tenho que compartilhar com vocês é a questão de muitos momentos o paciente durante o tratamento oncológico, ele desenvolveu uma sensibilidade a cheiro. Então ele passa a não querer produzir a sua própria refeição. Isso é um fator de risco, porque se ele não tiver
aquela pessoa que vai fazer essa refeição para ele fica sem comer, né? E eu digo que o estado da desnutrição, quanto mais desnutrido tem o paciente, mais inflamado ele fica, especialmente no processo de caquexia, menos fome ele tem, porque existe uma interrupção de uma substância chamada de TNF-alfa que vai até o sistema nervoso central e conta para ele que ele não deve ter fome, não deve expressar ali a sensação de fome. Então o paciente ele perde completamente o seu apetite. Então, gente, esse é o momento que o paciente só tem que ser acolhido. Ele precisa desse acolhimento. Ontem mesmo eu fiz uma visita no domingo de uma pessoa que eu acompanho e ela não estava bem, vai sair da imuno, vai voltar para a quimioterapia. E a primeira preocupação quando eu cheguei e eu perguntei como que a gente consegue adequar a sua suplementação na sua rotina, quem pode estar aqui para distribuir essa suplementação ao longo do seu dia, o que a senhora quer comer, né? O que te apetece, porque realmente a gente precisa reforçar aquele corpo, aquela fisiologia para retomar a quimioterapia. Então, a gente precisa desse apoio. Neste momento, nós precisamos do apoio do outro, né? Então, hoje, essa fala, especialmente sobre inapetência, também vai para o cuidador, também vai para a família. Quantas vezes aqui no meu ambiente de consultório, eu presencio, inclusive, discussões, né, de filha, ela não quer comer, ela tá fazendo graça, ela quer ibope, né? Uma vez eu vi uma filha dizer isso, ela quer ibope, ela quer que a gente fique lá o tempo inteiro em cima dela. Gente, não é assim, é um efeito colateral, né? E esse efeito colateral, ele precisa ser respeitado. Por isso que a intervenção nutricional, ela é bem-vinda. A intervenção nutricional, ela ajuda nesse momento o paciente superar essa questão. Então, não podemos esquecer jamais. E os suplementos nutricionais, quando bem aplicados, são bem-vindos, né? Eu costumo sempre falar essa questão, porque é algo, de repente, que vem com um mito, que vem com uma negação desnecessária. Se você não está se alimentando, você tem que receber uma suplementação nutricional. Claro que eu gostaria que fosse o contrário, que todo paciente consumisse via oral de forma suficiente, atendendo as necessidades nutricionais, mas não é isso. Eu vou dizer mais, tá? Se a sua ingestão alimentar tiver mínima por mais de 2 semanas, pode começar a se preocupar, especialmente se ela tiver abaixo de 60% da sua necessidade, se preocupe mesmo sobre isso, tá? Porque nós temos muitos suplementos orais disponíveis hoje. Geralmente são substâncias, são misturas, né, de substâncias nutricionalmente complexas e que a gente pode estar utilizando sim. Não vejo nenhum problema a respeito disso. Hoje, inclusive, temos uma grande possibilidade de ter esses suplementos sem sabor, sem corante, sem conservante, sem aditivos. Isso facilita muito durante a prescrição. Meu grande hoje desafio para o paciente oncológico, quando eu faço a indicação da suplementação nutricional, é a aceitação. Então, é algo que hoje eu sempre preciso pensar bastante, usar a criatividade, usar a empatia. Eu já usei, para vocês terem ideia, eu já usei suplemento para pacientes sem sabor em cappuccino, no café, que era algo frequente para o paciente. Eu já usei misturado num sorvete de fruta, né, no sorbet. Eu já usei no caldinho de feijão, no arroz mais papa, no purê. Então a gente precisa compreender que esse suplemento vai ter a necessidade de se adequar naquele momento para aquilo que o paciente consegue. Gosto muito de oferecer opções líquidas com pó, sem sabor, gosto muito, porque isso maximiza energia e proteína. Eu sempre distribuo ao longo do dia. Por exemplo, eu tenho paciente que eu dou 1 colher de sopa distribuída a cada 1 hora, a cada 2 horas, né? E sempre, claro que possível, eu gosto dos pequenos
volumes mais densos e pequenos volumes. Milena, por que isso? Porque teoricamente a gente consegue oferecer mais energia, mais proteína para esse paciente. Então, usar módulos também acaba sendo uma opção interessante. Módulo de proteína, módulo de gordura, né? A gente tem módulos de gordura interessante que a gente pode utilizar. Outra questão, sempre oferecer estratégias para esse paciente, para ele conseguir se adequar em relação ao suplemento. Às vezes ele vai bater com uma fruta, outras vezes ele vai colocar, por exemplo, numa base de um iogurte, se ele puder, claro, consumir lácteos. Outra vez você vai elaborar uma receita que esse suplemento pode ir, né? E sempre pensando nos intervalos das refeições, porque normalmente a pessoa entende que tem lá que tomar café da manhã, almoço e jantar e não comer nada nesses intervalos. Então tudo vai depender. De repente, se o paciente está consumindo mais um volume mínimo, eu vou distribuir a suplementação em todas as refeições que ele consegue fazer. Por exemplo, vou voltar no caso da paciente que eu visitei ontem, domingo, no período da tarde eu estive com ela, porque a minha preocupação era que, como ela fez uma evolução com líquido acítico, o volume abdominal dela aumentou e, portanto, a capacidade, a sensação ali gástrica dela diminuiu muito. Então, ela come volumes muito pequenininhos e que vai, claro, à medida que vai melhorando o estado clínico, ela vai restabelecendo o seu consumo alimentar. Então, naquele momento, o que era possível fazer? Então, eu fiz, claro, algumas negociações de necessidades mínimas que ela precisa cumprir até retomar a quimioterapia. Então, para vocês terem ideia, vai depender muito. Tem situações, inclusive, que eu elaboro, né, receita com suplementos, batido com fruta, e a gente faz na forma de sorvete, se o clima tiver mais quente. Olha, gente, aí vem a criatividade do profissional da nutrição somado à necessidade e o ajuste de cada paciente, sem dúvida nenhuma, né? Então, são informações necessárias, são informações importantes que precisam ser entendidas como sinal de alerta, né? Por que o sinal de alerta? Primeiro, que você precisa entender por qual momento você está passando, e a avaliação subjetiva global, ela é excelente para isso. Por quê? Ela é uma autoavaliação que traz uma percepção inicial de qual caminho você tem que tomar. Claro que todas as vezes que ela tiver com uma pontuação mais que 4, já significa que você precisa se cuidar um pouco mais em relação à nutrição e ao estado nutricional. Se tiver 9 ou mais, é claro que precisa buscar, né? E eu costumo dizer, adote o seu nutricionista, adote um nutricionista para chamar de seu, especialmente o nutricionista oncológico, que é aquele que vai estudar estratégias para aquela fase do seu tratamento, para os efeitos colaterais que você passa e, claramente, né, melhorar aí a sua jornada durante o tratamento oncológico. E eu vou dizer, a nutrição, eu tenho dito isso sempre para vocês, a nutrição, mesmo nos piores momentos vivenciados, ela sempre vai proporcionar um ajuste para sua melhora, por incrível que seja, né? Ao mesmo ponto que muitas vezes a medicação ela é necessária, o ajuste nutricional também precisa ser realizado. Não acredite nunca, vou dizer, não acredite nunca quando alguém disser, olha, você pode comer de tudo. Então você tá lá, você tá passando mal, você tá nauseado e a pessoa te oferece uma fritura. Ou a pessoa acha que você tem que comer um grande volume. Não é assim. Durante a jornada oncológica a gente precisa individualizar, personalizar os ajustes. Nem todo paciente vai precisar de um suplemento nutricional, mas quando necessário, a implementação deve ser precoce, por exemplo. Nem todo paciente vai apresentar diarreia, mas se apresentar, eu posso usar a biomassa de banana verde. E assim, a gente vai entendendo que esses ajustes são necessários durante todo esse processo, né? E a suplementação,
ela não só pode, como ela deve ser implementada. Eu vou repetir. A suplementação nutricional não só pode, mas como deve ser implementada todas as vezes que o paciente oncológico necessitar de aumentar o seu aporte de proteínas e de energia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um conflito, muitas vezes, e eu já passei por essa experiência de fazer uma suplementação com o objetivo de recuperar uma determinada deficiência nutricional e o médico retirar, né? O médico retirar. Tudo que eu hoje faço e a forma que eu tenho de trabalhar é baseado nos níveis de evidências. E claro, né, em toda a rotina clínica, afinal já são mais de 10 anos atendendo os pacientes oncológicos. Na área clínica eu tenho mais de 20 anos, então a gente sempre faz com grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma. O que eu entendo é que nós precisamos ter aí esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho em equipe, porque os saberes se complementam. Então a nutrição, ela faz parte do cuidado integral, assim como o cuidado psicológico, o cuidado com o exercício físico, né? Nós teríamos que ter aí um ajuste de todos esses saberes para que a gente consiga fazer esse cuidado mais integral do paciente oncológico, né? Então a gente não pode jamais dissociar outros saberes. Claro que a gente já entende que o tratamento médico, né, os tratamentos oncológicos, eles não podem faltar na rotina do paciente, seja se é químio, se é rádio, se é a somatória das duas, se é um processo cirúrgico, se é a imunoterapia, e eu vou te dizer que cada vez mais há uma evolução dos tratamentos oncológicos, graças a Deus, quando a gente compara aí há 10 anos atrás, isso é ótimo. Então buscar também a equipe médica que está atualizada, é importante isso, porque tudo junto vai levar a uma leveza maior do seu tratamento, né? O seu médico olhando de uma forma mais integral, o seu nutricionista oncológico trabalhando em conjunto com a sua equipe, sempre pensando no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, tá certo? Então, nós estamos finalizando mais uma live aqui no canal Oncologia Bem Nutrida, mas deixa eu só olhar aqui, né? Tem uma pessoa que me mandou uma mensagem, olhar Então vamos lá, Patrícia. Olá, meu esposo está com CA no câncer, CA no cólon, desculpa que eu tô lendo aqui deitado, né? Então está com CA no cólon do reto, fazendo rádio e químio em comprimido, e está com muito enjoo e muitos gases. É muito comum, especialmente porque é um tratamento de câncer do trato intestinal, né, cólon e reto. Então é muito importante que a gente pense com muito acolhimento que são efeitos colaterais que podem realmente surgir. Sobre gases, ontem inclusive eu fiz uma live e eu te convido, Patrícia, para assistir, onde eu falei de colostomia e ileostomia, embora não seja o exemplo do seu marido, mas vai lá, porque ontem eu falei dos alimentos formadores de gases e que eu entendo que você deveria dar uma certa atenção e retirar da alimentação durante esse processo. Por exemplo, o grupo do feijão, da ervilha, da lentilha, né? São leguminosas que normalmente são muito fermentadas pelo paciente que já vem com uma microbiota intestinal alterada, porque o próprio tumor leva a isso, sendo um tumor de cólon. E dessa forma, as bactérias patogênicas que ali vivem podem fermentar mais alguns componentes de alguns alimentos, como por exemplo as brássicas, então repolho, couve, brócolis, couve-flor, cuidado. Então nós precisamos entender quais são os alimentos que são produtores desses gases, testar, muitas vezes retirar, retomar, né? Então é muito importante que você assista aí a live que eu falei sobre colostomia e ileostomia, né? Para entender um pouco. E o enjoo, eu sem dúvida nenhuma, eu te daria aí uma recomendação prática para iniciar já desde agora, que é o gengibre. Então você poderia
colocar o gengibre inicialmente na forma in natura mesmo para ele, que vai melhorar muito as náuseas, né? A gente tem duas formas de utilizar esse gengibre, que é na forma in natura, então de repente você pode bater esse gengibre num pouquinho de suco, você pode fazer um chá de gengibre ou até mesmo pedir para ele mascar, se ele conseguir o gengibre 2, 3 vezes ao dia, que é um excelente antiemético durante a jornada oncológica. E é claro, se ele não conseguir, aí a gente precisa buscar um profissional médico ou nutricionista oncológico para fazer a prescrição para ele na forma de extrato, tá? Então essas são as recomendações práticas que com certeza eu faria, né? A Sônia também tá me dizendo, né, Milena, meu marido está com câncer de bexiga, nem começou o tratamento, já não quer se alimentar, né? Então já não quer comer nada. Então já é o momento, Sônia, eu faria a avaliação subjetiva global, eu faria essa aplicação já a ele e na identificação de risco nutricional ou já de desnutrição, busque um nutricionista oncológico para começar a trabalhar esse processo, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quanto antes a gente conseguir trabalhar, às vezes uma suplementação nutricional por um tempo já é uma intervenção necessária, tá certo? Então aqui a gente está sempre compartilhando recomendações práticas, a gente vem compartilhando ciências. Já siga aqui o canal Oncologia Bem Nutrida, eu estou sempre por aqui trazendo novidades, trazendo informações. Acho necessário vocês que estão chegando agora se conectar mais com a gente e utilizar aí de todas as informações disponíveis. Para você, Sônia, sem dúvida nenhuma, eu já buscaria o post lá no canal que fala sobre avaliação subjetiva global, faço o preenchimento e se esse preenchimento estiver ali 9 ou mais de somatória, não tem outra opção. Você precisa buscar aí um profissional nutricionista oncológico. Tá bom? Pessoal, uma boa semana para vocês. Um beijo e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.